Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos presentes. Vamos dar início, então, à nossa palestra live, né? Em que nós vamos falar sobre o nosso programa Saúde em Movimento, e também teremos a palestra do Betar, que vai falar de prevenção de lesões no esporte, e também a parte de aquecimento, né? Que depois ele vai explicar direitinho para vocês. Bom, antes da gente começar, propriamente dito, o programa Saúde em Movimento, eu gostaria de agradecer muito o Betar, que tem nos apoiado bastante com ideias, né? E ele trouxe essa proposta e foi aceita por nós, e nós criamos um corpo, criamos todo um projeto juntos, né? Então, graças aí à participação do Betar, né, que tem colaborado muito aqui com a gente, e saiu esse programa aí, Saúde em Movimento. Também em função dos jogos da PRF, que nós vamos ter agora em abril, e também já é um convite para quem quer participar, né, os jogos da PRF, que vão ser em Poços de Caldas, em abril, de 12 a 17, salvo, né, é isso aí, 12 a 17, e nós teremos também jogos em Santa Maria, mais lá para o final do ano. Então, em função desses jogos, né, em função que a gente lembrou alguns colegas que fazem TAF, que às vezes têm necessidade de treinamento, né, colegas que estão totalmente sedentários, né, e que gostariam de começar uma atividade física, mas não sabem nem por onde começar, é que nós resolvemos, então, criar esse programa aí, Saúde em Movimento. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que ele vai ser. Quais são os objetivos, então, desse nosso programa Saúde em Movimento? O objetivo seria a performance esportiva para melhorar o condicionamento daquelas pessoas que estão completamente desmotivadas e não estão fazendo atividade nenhuma. Então, esse é um dos objetivos, né? Também um treinamento específico para modalidades para os jogos da PRF, tanto os jogos de Santa Maria, quanto os jogos agora de Poços de Caldas. Então, esse seria um segundo objetivo. E o terceiro objetivo seria um apoio aos colegas que precisam executar o TAF, né, e que gostariam de uma ajuda para melhorar seus índices. Muitas vezes o colega vai fazer algum curso, né, algum curso que precisa de índices no TAF, então esse programa, ele vai também auxiliar nessa questão dos índices para melhorar, para passar em algum curso que precise fazer na PRF. Outro objetivo é a redução dos riscos na prática da atividade física. A gente sabe muitas vezes que a pessoa que vai começar uma atividade física e que nunca fez, né? Ou a pessoa que já faz uma atividade física, mas está se preparando para uma competição, muitas vezes ela exagera e acaba se lesionando. Então, outro objetivo aí do nosso programa Saúde em Movimento é a redução dos riscos de lesão, né? A gente vai, então, criar uns protocolos em que a gente vai passar, vai transmitir para vocês, né, esses protocolos de cuidados, né? Também a questão de aquecimento articular antes das atividades, que muitos saem fazendo atividade sem um aquecimento prévio, e também a parte de hidratação, suplementação e nutrição esportiva com profissionais da área, no caso, com nutricionistas. Também iremos falar da parte de integração, que ela é muito importante também para quem vai começar uma atividade física. Muitas vezes a gente não tem aquela parceria, né? Ah, eu quero correr, mas eu estou sozinha. Então, se a gente tem um grupo de corrida, nos facilita muito começar a treinar ou dar continuidade e melhorar os nossos índices. Então, esses são os principais objetivos aí desse programa. Bom, ele vai ser desenvolvido, esse programa, de forma híbrida. Vocês vão ter conhecimento, a gente vai encaminhar por
pelos grupos, né, de WhatsApp, por e-mail, a gente vai começar a encaminhar convites para aulas, para palestras, em modalidade híbrida, ou seja, tanto online quanto presencial. As online, então, palestras mensais com especialistas, né? Aulas online com atividades esportivas variadas, com aquecimentos, com alongamentos, e também planilhas de treinamento para aqueles que tiverem interesse em melhorar a performance no seu esporte. No caso, a corrida, né? Preciso atingir uma velocidade maior, então uma planilha de treinamento de corrida, né? E a presencial, a gente vai, então, fazer as oficinas práticas, né, com treinos coletivos. Aí nós vamos, então, por exemplo, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, nós vamos até lá e vamos promover um treinamento para quem está interessado em corrida. Ou nós vamos, daqui a pouco, num parque, promover uma questão de alongamento para aqueles que têm necessidade da questão do alongamento, né? Então, vamos fazer a parte presencial também desse programa Saúde em Movimento. A gente tem intenção, né, de participar de corridas de rua também e participar de eventos promovidos pelas empresas parceiras, por exemplo, a Unimed, o SESC e algumas prefeituras que promovem eventos e que a gente vai, através desse programa, buscar participar para entrosar, para trazer mais movimento para essa parte aí de esporte. Também vamos fazer avaliações físicas para aqueles que são interessados, estiverem interessados em fazer uma avaliação física. Também vamos fazer avaliações físicas periódicas para ver o progresso, né? E simulados pré-jogos, aí principalmente focado nos jogos de Poços de Caldas e de Santa Maria, que vai ser mais no final do ano. Outras ações, a gente vai fazer a aplicação de um questionário de saúde, que depois o Betá vai explicar direitinho para vocês como é que funciona esse questionário, e a gente vai fazer o levantamento de interesses em modalidades que vocês venham a ter, por exemplo, eu gosto de corrida, eu gosto de natação, né? Para a gente poder ver qual é o interesse da maioria dos sindicalizados em qual esporte. Bom, ele vai buscar, então, principalmente parcerias com colegas PRFs que têm essa capacitação na área de saúde, né? Então, ele vai ser desenvolvido tanto aqui, presencialmente falando, em Porto Alegre, quanto em algumas regiões aí do interior. Mas tudo isso, hoje eu estou só apresentando, a gente está só fazendo a abertura do programa, né? Tudo isso vai ser muito bem avisado, né? A gente vai proporcionar aí, tanto nos grupos de WhatsApp, quanto por e-mail. Vai ser amplamente divulgado cada ação que nós fizermos desse nosso programa de saúde em movimento. Pessoal, dito isso, agora eu passaria a palavra para o Betá, que vai apresentar a palestra dele, já dando início aí ao ciclo, né, de palestras da saúde, do programa Saúde em Movimento, né? Então, ele vai falar de uma questão importantíssima para quem quer começar a treinar ou para quem já treina e quer melhorar os índices, né? Quer performar melhor, né? Então, é uma questão importantíssima, que é a prevenção de lesões, né, Betá? Pode vir aqui, então, já passo a palavra para ti. E também deixa eu colocar aqui, então. Coloca. Pessoal, enquanto o Betá coloca a apresentação dele, tudo isso que a gente desenvolve para os sindicalizados é muito importante que vocês engajem, que vocês participem, né? Porque à medida que vocês vão participando, a gente vai dando um rumo também para o programa. Vocês podem opinar, vocês podem sugerir esportes que daqui a pouco a gente não identificou, né? Daqui a pouco o colega joga tênis ou vôlei, ou enfim, ele quer um apoio em um esporte ou no outro. É um programa que está super aberto às sugestões de todos, né? Então, com isso, eu agora passo, então, a palavra para o Betá. Uma boa palestra.
Obrigado. Boa tarde. Bom, eu sou o Ricardo Bettar, novamente aqui numa palestra, né, junto ao sindicato, para a gente falar um pouquinho de algo que eu sempre gostei muito, né? A minha formação é em educação física, e na polícia sempre participei de várias atividades aí do esporte. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção de lesões no esporte e princípios do treinamento esportivo. Por que isso? No momento que a gente quer, né, participar de uma atividade com um pouco mais de intensidade, a gente tem que se preparar, porque, infelizmente, sempre vai haver um risco de lesão. A ideia, então, do saúde e movimento é justamente trazer conhecimentos, né, e aí, inclusive, apoiar com profissionais, com palestras, inclusive presenciais também, encontros presenciais, para que a gente possa, então, desenvolver com mais segurança os esportes, né, e qualquer atividade física, incluindo aí preparação para o TAF, né, que é usual para o policial fazer um teste de aptidão física, também pode melhorar se seguir de uma forma segura a questão do esporte, né, no treinamento físico. Então, o nosso foco é na segurança física e mental, tá, para otimizar o desempenho. Então, a gente está falando de desempenho, que é fazer um pouco mais, vamos dizer assim. A ideia é que antes de começar qualquer atividade, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que fazer uma avaliação inicial. Tá? Essa avaliação inicial precisa avaliar a condição de saúde que está atualmente, né? E também evitar os riscos graves. Depois de uma avaliação física específica, também vai ajudar para a gente saber a condição física de onde eu vou partir. Isso é muito importante, inclusive, para quem já praticou algum tipo de esporte. Porque a gente acha que ficou um tempo sem fazer, vai voltar a fazer e vai sair da mesma forma. E vai ter que recuperar, o corpo vai ter que novamente entrar numa condição física ideal para poder praticar o esporte, né, a atividade com segurança. Tá? A Tatiana já tinha falado dessa questão de um questionário, né? Ele está muito pequeno aqui, né? Mas eu vou falar rapidamente. Isso aqui é um questionário para quê? É um questionário que foi desenvolvido, né, para orientar os educadores físicos, né, os profissionais de educação física, quando forem iniciar um processo, um projeto de treinamento físico com qualquer aluno, por exemplo, nas academias, tem academias que fazem, às vezes até online ali, você tem que responder esse questionário, porque esse questionário vai perguntar nas questões médicas mesmo, se tem problema no coração, pressão alta, né, se teve alguma dor no peito durante atividades físicas, se tem alguma cirurgia, alguma coisa que fez que pode comprometer a segurança, se passar com exercício pode agravar algum problema. Então, se responde que não em tudo isso aqui, quer dizer que, a princípio, tem um mínimo para iniciar uma atividade, tá? Um exercício físico, uma academia, uma prática esportiva. Mas, além disso aqui, né, primeiro, se disser não em alguma delas, quer dizer que tem algum problema, algum risco cardiovascular, aí vai ter que procurar um médico, fazer exames mais específicos para ter a liberação, tá bem? O sindicato vai emitir para aqueles que forem participar dos jogos, né, nas atividades que demandam essa questão física, que vão ter que preencher esse questionário. Mas, independente do questionário, por obrigação, ter que fazer, é uma segurança pessoal, tá? De pensar como eu estou agora, numa avaliação inicial. E, independente do questionário, é interessante que, ou todo ano, ou de vez em quando, a gente faça, sim, uma avaliação. Eu, há menos de 2 anos, eu fiz um teste esteira, para ver como é que estava a questão cardiovascular mesmo, é importante, tá? A gente tem que manter uma segurança. A idade vai chegando, né? Tem essa carinha de jovem aqui, mas não sou tanto, então a gente tem que cuidar, sim, tá bem? Em qualquer idade, né? A gente vê vários casos aí de pessoas jovens que têm problema, tá? Então, é interessante fazer o questionário, mas, de qualquer forma, é procurar avaliar, se autoavaliar. Estou com condições de iniciar? E aqui, ó, a gente vai falar dos princípios do treinamento. Os princípios são gerais, tá? Serve para qualquer atividade. Eu vou entrar agora numa academia, ou já faço academia. Isso aqui é mais ou menos como acontece no treinamento. A gente começa sempre com uma sobrecarga. O que é sobrecarga? Eu resolvi que eu quero correr. O atletismo lá. Eu tenho
100 metros rasos para correr. Ah, é uma distância pequena e tal, mas que velocidade que eu vou fazer? Né? Então, talvez eu correr em alta velocidade não seja algo que eu estou acostumado. Então, quando eu correr um pouco mais rápido, é uma sobrecarga, né? Que vai sobrecarregar articulações, sobrecarregar a frequência cardíaca, porque o meu coração vai bater mais rápido, né? A minha circulação vai ter que aumentar, uma pressão forte, respiração, pulmões, tudo isso. Então, uma sobrecarga, porque eu não estou acostumado. Mas eu coloco uma sobrecarga, tudo isso aqui no treinamento tem que ser em ambiente controlado, tem que controlar, não posso passar fome. Então, esses estímulos intensos, é um estímulo que eu não estou acostumado, por isso a sobrecarga, né? E que vão promover o quê? Uma adaptação, que é o próximo princípio. Adaptação, onde o corpo vai se adaptar aos estímulos. Então, começa a correr, no primeiro momento, né, eu não consigo dar conta, vou ficar bastante cansado, talvez tenha até dores, a gente costuma ter a dor tardia, né, no outro dia, mas, com o tempo, o corpo se adapta e a gente fica mais eficiente, tá vendo? Daí, a gente vai para a sobrecompensação. O que é isso? O corpo volta melhor. Eu fazendo exercício, descansando, me alimentando bem, nutrindo, eu vou voltar mais forte. Então, ó, o corpo fica mais forte. E aí eu progredo. O que é a progressão? É aumentar gradualmente, né, a carga, numa evolução contínua. Quer dizer, eu vou aumentando um pouco a carga, corro mais rápido, corro mais longe, levanto mais peso, né, jogo mais tempo em futebol, e assim vai. Todos os esportes demandam isso. E tem mais alguns princípios que são importantes, tipo especificidade. O princípio da especificidade vai falar o quê? Treino focado nos seus objetivos. Então, se eu vou jogar futebol, eu tenho que jogar futebol em algum momento, não é só ir para a academia, só correr e tal. Eu preciso ter treinamento específico, ter os movimentos, os gestos que eu vou fazer, por exemplo, correr, eu vou para frente. Futebol, eu vou lateralizar, eu vou fazer outros movimentos, né? Vou me lançar ao ar para cabecear uma bola, para tirar. Então, quer dizer, vou fazer vários outros gestos. Então, uma especificidade, né, daquele esporte. Individualidade. Resposta de cada um é diferente, nós somos seres diferentes. Então, às vezes, pegar receita pronta, isso acontece muito com corrida. Tinha as revistas antigas, né? Hoje é tudo digital. Vai lá, uma planilha para correr os 5 quilômetros em 2 meses. Aí vai lá, só que não está levando em conta se você tem algum tipo de lesão, se não dorme bem, se não tem descanso, se está se alimentando bem. É uma série de coisas. Então, a resposta de cada indivíduo é diferente, porque nós somos todos diferentes. E a reversibilidade quer dizer, se eu não usar, eu perco. Tá? Então, a interrupção do treino leva a perda de ganho. Se eu parar de treinar, vou perder. Agora, olhando um pouquinho mais de perto cada um deles. Sobrecarga. O princípio da sobrecarga no treinamento, ele é a aplicação progressiva das cargas. Ou é aumento de intensidade, aumento de volume, né? Ou mais longe, ou mais rápido, por exemplo, ao corpo para estimular adaptações contínuas. Aquela coisa do corpo se adaptar e ganhar força, ganhar hipertrofia, como exemplo, né? Hormese. Eu coloquei hormese por quê? O estresse que fortalece. A gente fala muito do estresse como algo negativo. E, realmente, o estresse crônico, que é aquele estresse que a gente tem o tempo todo, está cansado, o estresse mental, o estresse físico mesmo, todos os dias fazer muita carga de exercício. Isso não é bom. Tá? Mas o estresse agudo, aquele que você leva o corpo a fazer, ir nos seus limites, mas depois descansa, recupera, ele é positivo, chama-se hormese. A hormese, um dos exemplos é o banho gelado. Que o banho frio, vou tomar um banho frio, no primeiro momento a gente não quer entrar naquela água fria. Depois entra e se acostuma, o corpo se adapta ali e resolve. Isso também é um treinamento mental, de aguentar o desconforto. Tá? Com o tempo a gente fica mais forte mentalmente, também o físico. Né? Consegue manter a temperatura do corpo melhor, o metabolismo é acelerado, só como exemplo. Tá? Tipo de hormese. Adaptação. O corpo se adapta e se transforma de acordo com os estímulos. Então, olha só. Nós temos várias formas de se adaptar. Aqui estão algumas delas. Adaptação metabólica. O que é isso? Metabólico é como se tivesse uma fogueira, né, que está gerando energia para mim aqui. Isso é meu. Alguns falam, eu tenho metabolismo lento, por isso que eu estou acima do peso, estou engordando e tal. Mas a questão do metabolismo é variável, depende dos estímulos. Né? Então, a otimização dos sistemas energéticos, a adaptação metabólica, porque a gente vai melhorar essa produção energética. Tá? Para um corredor, a gente fala que
faz o treinamento aeróbio. Ele usa oxigênio, faz o uso principalmente de gordura como combustível, né? O anaeróbio, que é os velocistas, o futebol, o vôlei, o basquete, e, né, as coisas que têm um pouco mais de necessidade própria, hipertrofia, né, trabalho de musculação, isso vai gerar um outro tipo de mecanismo de produção energética, que não usa oxigênio. Então, por isso, essa questão de otimização dos sistemas. Cada esporte, cada atividade vai gerar uma necessidade metabólica diferente. Por isso, aquela questão a gente falou da especificidade, é que um está ligado ao outro. A gente está sempre misturando, tá? Porque não tem como separar. A gente separa para entender, mas tudo ao mesmo tempo. Tá? Uma coisa é de acordo com a outra. Adaptação cardiovascular. Isso a gente ouve falar, o nosso coração fica mais eficiente, circulação sanguínea, são criados novos vasos, irrigação para levar mais combustível e fazer o resfriamento dos músculos. Tudo isso vai acontecer no momento que eu faço, principalmente, né? A gente fala do aeróbio, mas não é só do aeróbio, no anaeróbio também existe isso aqui, mas de uma forma talvez um pouco diferente. E aí que a gente pensa sempre na corrida, né? No endurance, que a gente fala, que é mais longo, mas sempre que a gente estiver fazendo exercício físico, a gente está, assim, fortalecendo, principalmente se a gente sente, percebe isso através do aumento da frequência cardíaca. Tá? Quer dizer que ali, nosso coração, nós temos circulatório, inclusive respiratório, está tendo que trabalhar mais intensamente. E a adaptação celular, células mais eficientes e resistentes. O que é isso? Vou dar um exemplo simples, tá? Eu vou para a musculação. O que é hipertrofia? É aumentar, a gente sempre pensa assim, aumentar no músculo. Por que ele aumenta? É uma adaptação celular. As células morrem, né? Quem foi lá e fez um bíceps, morreram aquelas células e vem um novo tecido que vai ser reconstruído, vem mais forte, vem com mais sarcômeros, uns sarcômeros mais em tamanho maior, e aí eu ganho volume. Mas por que eu ganho volume? Porque a necessidade do meu corpo de adaptação foi ficar mais forte, para levantar mais peso. Já o maratonista que corre 42 quilômetros, ele deveria ter uma perna gigante, né? Mas a perna é bem fininha, porque as fibras que aumentam são fibras oxidativas. São fibras que vão usar, assim, ao longo do caminho, usam a gordura e tal, e aí fica a perna fina, porque a minha é bem fina. Por quê? Na corrida, você fica mais elástico e suporta um exercício contínuo mais longo. Né? Já não é aquele de levantar peso, que é movimento curto, rápido, né? Então, é totalmente mecanismo diferente de adaptação. Mas tudo isso acontece um pouco mais de acordo com o estímulo. O exercício que eu pratico, o esporte que eu pratico. Tá bem? Ou a gente vai achar lá um maratonista keniano que ganha uma maratona, se ele for correr o Usain Bolt, 100 metros, ele não vai conseguir chegar nem perto. E o Usain Bolt, que ganhava 100 metros lá, os maiores campeões mundiais, se for correr uma maratona, talvez ele não chegue nos 20 quilômetros. Porque são valências diferentes. Ambos são corredores. Só que um usa todo o sistema, outro. Tá bem? E a supercompensação. O que é isso, gente? Supercompensação é algo que a natureza nos deu, que é um presente divino. O que quer dizer? Sempre que eu aplico uma sobrecarga, tem uma adaptação, o corpo tende a voltar mais forte. Se a gente vê no desenho, tem ali a sobrecarga. O nível do iniciante está na linha, né, contínua. Aí começa o amarelo. O que é isso? Ele perdeu força, o nível de condicionamento fadiga. Então, eu acabei de correr 10 quilômetros, não estou acostumado. Corri 10 quilômetros, eu vou ficar uns 2, 3 dias na fadiga aqui. O que vai acontecer com o tempo? A alimentação, o sono, o descanso. Ó, vamos começar a recuperação. Só que, em vez, com o tempo, tá? Isso aqui não é no primeiro dia que acontece tudo isso aqui, tá? Mas com o tempo, ó, passa da linha. Isso é a supercompensação. Tá? O meu corpo volta mais eficiente. É um ganho de condicionamento. Eu ouvi uma vez essa historinha e acho muito legal. É que é assim, ó, o nosso corpo tem que perceber, tá? Não é só o estímulo mecânico, é o estímulo mental. Nosso corpo tem que perceber, porque tem uma historinha que dá para contar que é assim, ó, nós tivemos que sobreviver caçando ou correndo, né, fugindo de um leão. Então, se a gente começa a fazer o coletando, correndo longe, se a gente começa a fazer exercício, a nossa sobrevivência nata, ela vai fazer o quê? Opa, todo dia ele sai para catar e cada dia ele corre mais longe, está precisando de comida, precisando mais longe, tem que voltar mais forte. Ele tem que correr mais rápido, esse leão está ficando mais rápido. Então, eu tenho que me tornar mais rápido para fugir do leão. Então, é isso, tá? A gente tem uma questão nata que quando a gente volta, em vez de voltar para o mesmo patamar,
naturalmente, se a gente fizer tudo direitinho, a gente volta mais forte. Essa é a evolução, tá? No treinamento físico. A progressão. Como é que eu vou progredir? O pessoal fala muito, principalmente a academia, progredir carga, né? A progressão é o ciclo da sua evolução. Quer dizer, quando eu estou melhorando e percebi isso, eu posso aumentar a carga. Isso é uma coisa bem gradativa, né? Está ali embaixo. E assim, ó, no primeiro momento é catabolismo. Lembra do estresse? É o estresse inicial. É o treino. O treino sempre é catabólico. Sempre é uma destruição, faz mal para a gente. Na hora do treino, a gente fica quebrado, a gente fica, às vezes, tonteia quando não está acostumado, falta energia, falta força. O que acontece na hora do treino? Catabolismo, quer dizer, prejudiquei, machuquei tecido, né? Tive problemas mesmo. Então, o treino cria micro-lesões controladas no sistema. Por que controladas? Nós estamos falando de treinamento. Eu quero fazer algo para melhorar. Então, tem que ser controlado esse catabolismo. Não pode ser demais. Eu não corro e, de repente, quero correr uma maratona, eu preciso de um tempo muito longo para me preparar. Tá? Então, catabolismo. Depois do catabolismo, o que acontece? Recuperação. O corpo repara os tecidos. É essencial para a gente evoluir. E aí vai ter o anabolismo. O que é anabolismo? Né? Fica mais forte e eficiente. É a supercompensação que a gente viu antes. Ele volta para a progressão. Aqui tem progressão. Aplique novo estímulo em nível superior. Quer dizer, se eu estou mais forte com aquele primeiro estímulo, eu corria sempre 10 km. Agora eu já estou achando fácil, naquele tempo, eu posso aumentar o volume, correr 11. Ou então eu posso correr os mesmos 10 em menos tempo, aumentar a intensidade que a gente fala, uma coisa ou outra. Normalmente não se aumenta os dois ao mesmo tempo, né? A gente controla. E aí eu tenho esse ciclo aqui da progressão controlada. Então, aqui, ó, adapte a intensidade gradualmente para evoluir. Progredir rápido demais causa overtraining. Essa palavra em inglês quer dizer excesso de treinamento. Passei do ponto. Se eu passar do ponto, não der tempo de descanso, por exemplo, eu vou machucar. Eu vou ter lesão, eu vou ter que ficar mais tempo fora. Né? Nós já tivemos colegas treinando para fazer o TAF, para poder participar de cursos de operações especiais, não vou citar o nome do colega, mas teve fissura na tíbia, né? Por quê? Por excesso de treinar todos os dias. Ela teve lesão. O que é a fissura? Ela teve rompimento, né, no ósseo. Por quê? Aí impacto, não descansou, impacto, não descansou, não deu tempo do corpo se restabelecer. E aí há uma lesão por repetição ali, assim como existem outros tipos, né? Mas essa é uma lesão que acontece muito com atletas de elite, que tentam usar ao máximo, né, o treinamento e não descansam, e aí dá esse problema. Tá? O excesso é ruim. E o overtraining pode ter uma lesão séria que depois não consegue a recuperação tão cedo. Né? E a especificidade que a gente falou, olha só, treine para o seu objetivo real. Especificidade quer dizer que vai treinar o mais próximo possível da realidade do teu esporte. Sistema energético. Dado o seu esporte. Anaeróbio, um velocista. Eu, nos próximos jogos, quero correr os 400 metros. 400 metros é velocista. Eu não vou usar, não vai dar tempo ali de usar muita gordura e tal. O negócio, o meu corpo vai usar o que está no músculo, que é glicogênio, né? Então, naquele momento, e é muita paulada. São saltos, 100 metros, 400 metros, você fica com os dois pés fora, bate um, bate o outro. É como se tivesse saltos. Diferente de uma corrida que você normalmente está com o pé no chão e o outro pé, logo, em uma corrida longa. A corrida longa é aeróbico. O maratonista ele treina mais o sistema aeróbico. O aeróbico usa oxigênio e usa mais a gordura como combustível. O anaeróbico, ele usa mais glicogênio. O que acontece? Você não consegue correr uma maratona com a velocidade de alguém que corre 400, falando de elite. Por quê? Quanto mais longa a corrida, mais devagar eu vou progredir. Tá? Então, o maior velocista é de 100 metros. Depois vem 200, 400, 800, 1.500, vai indo. Cada vez vai chegando mais. 1.500 que eu já corri, duas competições, uma foi no Rio de Janeiro e outra lá em Paraná. Os 1.500 é híbrido. Tu acaba usando muito oxigênio, mas também usa muito o anaeróbico. Então, o que acontece? Você vai precisar treinar os dois. Por isso que cada prova, né, quem vai correr, eu, por exemplo, se eu me inscrever 100, 400, 1.500, 5.000, para qual que eu vou treinar?
porque são treinamentos diferentes. Né? A gente fala até que o atleta é o pato, né? O pato é o que corre, nada, voa, até canta, mas tudo meia boca. O pato cantando, né? É todo desengonçado. Eu sou meio assim, eu gosto de fazer vários esportes, mas aí tu acaba não ficando bom nenhum. Tá? Especificidade é isso. Ser específico no teu treinamento para ter evolução naquele esporte. Biomecânica, reproduzir os movimentos, ângulos e músculos da sua atividade. Por exemplo, eu jogo futebol, aquilo que eu falei, a biomecânica do futebol não é só correr, senão um velocista ia se fazer no futebol. Mas o que acontece? Você joga para um lado, para o outro, vai para trás, salta, e tem isso aí eu estou falando de valência física. Tem mais a questão, né, de rapidez, de raciocínio para passar a bola, receber, se posicionar. Tem a questão de saber driblar, tem a questão de saber cabecear, e uma série de outras coisas. E os movimentos são diferentes, até o treinamento físico para o futebol envolve corrida sim, mas envolve um monte de outros exercícios, tá bem? Coordenação, aprimora o equilíbrio, agilidade e reflexos integrados. Quem joga com raquete, por exemplo? Na primeira vez eu estava jogando vôlei de areia na praia, eu moro em Capão da Gaiola. Estava jogando vôlei, aí de repente passei para jogar, a primeira vez que eu fui jogar beach tênis. Eu botei uma raquete na mão, eu errava toda hora, porque a bola vinha alta, eu pulava e dava com a raquete e pegava abaixo da raquete. Por quê? Eu estava condicionado a subir numa bola para bater a minha mão na bola. Então, a minha coordenação era para isso. De repente, eu coloco uma raquete, aonde eu tenho que bater, ela ficou bem longe. Então, quando eu subia, ela quase que batia no cabo da raquete. Eu tive que me organizar. Tá certo? E o bagulho todo, né? E aqui, na coordenação, então, fazer de acordo. Se vai jogar tênis de mesa, se vai correr, se vai jogar futebol, é uma especificidade de treinamento. Tá? Individualidade biológica. A questão, você é único. Isso aqui a gente já ouviu, é fácil, mas só que tem uma coisa. Aqui há um erro, às vezes. Genótipo. Genótipo é o DNA. É aquela carga genética que veio. Pai e mãe me deram ali, biotipo, tipo de fibra. O que é a fibra? É o tipo, se eu tenho mais propensão, né, a ser um velocista, ou então ser um maratonista, ou ser um levantador de peso. Tem uma questãozinha, assim, de DNA. Mas tem muito do fenótipo. O que é fenótipo? Influências ambientais e alimentação, treino, por exemplo. A pessoa que se alimenta, a forma como ela se alimenta, o treino que ela faz, vai mudar o fenótipo dela. Quem aqui não conhece alguém que era bem magrinho e de repente ficou grande? E alguém que era grande e de repente quis ficar magro? De repente era magro e quis ficar forte. E assim vai. A gente vai mudando, de acordo com o esporte. Eu estava ganhando peso, eu me lembro que em novembro eu estava um pouco mais forte, fazendo mais academia de futebol. Aí eu fui convidado pelos colegas, 3 colegas da ativa aqui, para correr 18 quilômetros na beira da praia, lá no TPT em janeiro. Fiquei 2 meses, saí da academia, acho que fui muito pouco na academia e treinei o aeróbico. O que aconteceu comigo? Eu sequei, eu perdi o peso, até um pouco de massa magra, membros superiores, e ganhei a questão aeróbica e tal, e afinei por causa do esporte. Então, o esporte também, o fenótipo, não quer dizer que eu sou um corredor. Sou um corredor, tem algum genótipo ali, mas aquilo que eu faço, o tipo de treino que eu tenho, eu me transformo como um corredor, um levantador. Então, para aqueles que nunca praticaram uma corrida e querem começar aos 40, minha esposa começou aos 50 a correr. Está correndo muito bem, não é para competição, mas ela está muito feliz correndo. Então, assim, não há idade, há paciência. Começar e fazer devagar e evoluindo aos poucos. Tá? Então, respostas variadas, cada um de nós vai responder de uma forma, um determinado estímulo, né? Eu, por exemplo, no futebol não sirvo para nada, não adianta, eu sou um corredor. Se não tivesse a bola no futebol, estava bem. Mas como existe uma bola, me atrapalha muito. Eu tenho mais... Minha resposta, de repente jogar magro, corre e tal, velocista, vai jogar bem futebol? Não, nem sempre, né? Então, as respostas são diferentes. Tem as valências para correr, para saltar, para cabecear, mas o cérebro não ajuda, a mente não é para isso. Então, vamos lá. Adaptação personalizada. Por isso, o treinamento, cuidado com a planilha que serve para todo mundo. Existe, sim, uma orientação geral que ajuda, mas depois personalizar. E a avaliação é essencial. Eu tenho que aplicar um treinamento e ficar avaliando o que ele está fazendo para mim.
que às vezes acontece no treinamento, está dando uma involução. Talvez esteja acima daquilo que tu aguentaria para a recuperação, e aí cada vez tu fica pior. Isso pode acontecer. Então tem que estar sempre corrigindo, tá? Por isso que é bom um acompanhamento profissional, um grupo. Tem muitos grupos de corrida, principalmente, né? E, no caso, para quem gosta de corrida, para poder fazer essa avaliação. Tá? Continuidade versus reversibilidade. O que quer dizer? Continuidade por quê? É melhor no exercício que se faz poucas vezes, por exemplo, vou na academia 2 vezes por semana fazer musculação. Mas sempre vou, é ótimo. Não adianta uma pessoa que vai 6 dias numa semana, na outra não vai nenhum, aí na outra vai 2, na outra vai 6 de novo, daqui a pouco não vai, fica 2 semanas. Isso é complicado, porque lembra que o nosso corpo se adapta de acordo com a necessidade. Quando vai repetindo a necessidade, ele vai se adaptando, opa, é necessário. Quando a gente para, perde, é reversibilidade. Use ou perca. Tá? As adaptações são temporárias. Então, eu vou ganhar massa muscular se eu fizer musculação? Sim, ganha massa muscular. Parou de fazer, o pessoal até fala, perde mais rápido do que ganhou. Sim, o corpo é econômico. Infelizmente, eu falei de presentes da natureza, né? Mas tem presentes de grega, tem uns presentes que não são tão bons. Por exemplo, nosso corpo para sobrevivência, ele foi feito para guardar gordura. Ele não quer guardar massa magra, porque a massa magra demanda energia. Vou gastar energia mesmo não fazendo nada. Então, ele quer guardar o quê? Gordura, porque gordura só serve para uma coisa. Estou falando aqui funcionalmente. Só serve para energia. Formar energia. Então, é sobrevivência. Nossa mente lê que, opa, quanto mais gordura, mais tempo eu posso ficar sem comer. Beleza. Só que eu tenho uma geladeira, eu tenho um iFood, eu tenho uma série de coisas, não paro nunca de comer. E o corpo não entende isso, ele continua guardando. Então, cuidado, né? É que usa ou perca. Músculo é ouro. Ganhou? Mantém. Depois para perder rapidinho. E gordura, ganhou? É difícil perder. Então, vamos lá. Adaptações temporárias, interromper o treino leva a perda dos treinos. Tá? Lembre-se, consistência é a chave. Manter, mesmo que seja pouco, médio, mas sempre. Tá? Não usou perder. Aqui o planejamento. Terminamos os princípios do treinamento. Por isso que a gente falou, porque falamos em overtraining, o risco da lesão por overtraining, o risco, né, de fazer uma carga muito superior ao que eu estou habituado, de tentar fazer um exercício de ciclismo para jogar futebol, coisa diferente. Então, tudo isso pode gerar risco de lesão. E quando a gente fala de planejamento, é a hora que eu tenho que parar e pensar, tá, eu quero melhorar minha saúde. Tá, eu quero correr mais rápido no tático. Eu quero fazer mais barra no tático. Eu quero fazer mais flexão. Eu quero participar dos jogos e não me machucar. Quero participar dos jogos e, de repente, competir por uma medalha. De acordo com o meu objetivo, eu vou fazer um planejamento. Tudo na vida a gente faz. Para fazer um churrasco, a gente planeja. Vou comprar carne onde, vou fazer quem vou chamar, tudo isso. Então, planejamento para fazer exercício físico é muito importante, tá? Periodização, a gente fala muito de periodização. Por quê? Para ter sucesso no treinamento, a gente tem um ciclo. O ciclo vou ter que aplicar estímulos, tá? O meu corpo vai dar uma resposta, vai ter uma adaptação, vou me adaptar àquele estímulo, àquele exercício, àquela sobrecarga, né? E aí eu venho para uma evolução. Eu aumentei. Aí eu aplico novamente o estímulo, resposta, adaptação e evolução. É um infinito ali, ó. É um infinito. Só que muito cuidado. Quando a gente olha assim, a gente pensa, cada vez eu vou dar mais carga, cada vez eu vou dar mais carga. Olha, existe uma periodização que a gente chama, que é muito boa de fazer, que se chama-se ondulatória. Para a saúde é a melhor. Por quê? Um atleta, ele, por exemplo, quem está querendo, focado agora, pode ser, tem muita gente focada, principalmente o pessoal do Paraná, está focado em abril lá e ganhar medalha. Então ele já sabe que o auge dele vai ser em abril para lá, Poços de Caldas e ganhar medalha. Não dá para manter depois. Por exemplo, nós que vamos treinar agora para ir em Poços de Caldas, nós temos Santa Maria e depois mais no final do ano. Não dá para cada vez melhorar. Então, quer dizer que em Poços de Caldas eu vou correr 100 metros em 15 segundos. Aí lá, não, depois quase 6 meses, quando eu chegar em Santa Maria, eu vou correr em 12. Não vai. Porque no começo a gente ganha rápido,
Só que depois a estagnação existe, porque a gente tem uma limitação e tal, e não dá. De vez em quando tem que desacelerar. Então, ondulatório, o que é isso? Eu treino forte, depois eu tenho que dar uma relaxada, mais devagar. Aí depois volta a treinar forte, por isso a longa, né? Tá bem? E lembra também é infinito, mas não é infinito que vai manter carga. Senão os campeões mundiais de levantamento de peso aí estão em 1.000 quilos. Os caras não levantam nada, são os 500. Vamos lá. Esse garante evolução contínua. O que é planejar? Nessa periodização vai ter um roteiro. O que é o roteiro? A Tatiana até falou antes, o Betá vai falar sobre aquecimento. Logo em seguida eu vou falar. O meu roteiro de sessão nunca muda. Ele sempre tem aquecimento. Vou jogar futebol, aqueço. Vou correr, aqueço. Né? Pratico ginástica, né? Na praça lá. Né? Aqueço, para treinar Sichuan. Vou dançar, aqueço. Então tem que aquecer. O aquecimento faz parte. Isso é primordial. E tem muita gente que joga futebol, a maioria das pessoas que jogam comigo não aquecem. Entram ali. E volta e meia tem um machucado. Primeira jogada, né, não aquecer, vou aquecer durante o jogo. Isso machuca. Corrida também. Quando a gente compete, a gente vê quem é que vai competir mesmo. Pelo aquecimento. A gente vê o cara aquecendo e diz, esse sabe correr. Esse vai correr. Aí a gente vê onde está uma não, está de boa ali. Não tem como ele reter. Não vai. Tá? Então, roteiro. Eu tenho aquecimento, depois eu vou fazer o treinamento. Calendário. Pode ser um calendário semanal. Vou treinar 3 vezes por semana, que dia eu vou treinar. E aí no roteiro eu vou dizer, nesse dia eu vou treinar tal coisa, porque eu posso treinar coisas diferentes. Não é sempre meus treinamentos. Então ele sempre tem aquecimento. Mas o treinamento, a carga em si é diferente. Tá? Então, o calendário que alinha os objetivos dentro de uma lógica temporal. Lembra? Para dar o tempo. Pode ter certeza que quem vai começar a correr agora, para daqui 2 meses competir, lá em Boas de Caldas, não dá para correr todo dia. E também não dá para correr uma vez por semana. Vai ter, eu sugiro sempre atividade física, exercício, mesmo academia e tal, começar 2 vezes por semana. Quando achar que está legal, 2, 3 semanas, eu estou bem, 3 vezes por semana. Depois 4 vezes por semana para a saúde é o que está bom. 4 vezes ali, exercício resistido. E uns 2 de aeróbio é o máximo. Pelo menos um dia de folga. Para quem quer saúde. Atleta é outra coisa. Eu não estou dizendo aqui, eu fico com medo de colegas que querem virar atleta de uma hora para outra. Quer ser atleta, o risco maior. Porque vai treinar mais, vai. Agora, quer saúde, quer participar de uma competição com segurança, vai lá, se ganhar medalha, se fizer. Agora, eu vi, tem colocação, acho que até o 10º, né? Até o 15º marca ponto. Não é só o primeiro, segundo, terceiro que ganha medalha, mas até o 15º marca ponto. Então, se chegar lá aos 100 metros, quiser devagarzinho terminar, talvez ganhe uma medalha, dependendo da idade, são várias, né? Nem todos conseguem participar. Daqui a pouco não tem 15 competindo na modalidade. Mas o legal é ir lá e poder fazer um pouquinho mais. Mas para isso, treinar, para ver o que pode fazer. Quem se inscreveu e nunca fez esporte, 100 metros não é nada, sai correndo que nem louco. Tem um colega, não vou falar o nome dele, mas ele caiu lá em Pelotas. A gente fez jogos em Pelotas há uns anos atrás, 15 anos, né? E ele foi correndo 100 metros. Ele machucou a perna, ele deu o estiramento. Quando deu o estiramento, está em alta velocidade, tem que parar de correr. O que ele fez? Rolou, se ralou todo, porque lá era pista de side. Tá? E acontece. Não estou acostumado a correr 100 metros. Vou correr 100 metros, pode estourar o coração, gente, morrer a cabeça, sei lá. Por isso que a gente tem que cuidar. Não todo mundo então eu vou. Mas vai devagar, testa primeiro, não sai correndo. Calendário, né? E depois um acompanhamento, monitor e ajuste. Um acompanhamento de preferência. Quando a gente sabe fazer, legal. Mas o bom é isso que foi falado no começo pela Tatiana. O objetivo, um dos grandes objetivos desse programa é poder trocar ideias, trocar experiências, fazer juntos. A gente vai marcar alguns treinamentos juntos, não só entre o colega, acho que é possível fazer. Nós temos tantos outros colegas que participam, né? No interior que podem já ver quem é que vai participar, já conversar, já arranjar alguém. Nós temos muitas escolas, muitas faculdades de educação física que precisam que os alunos façam estágio. A gente começou o nosso grupo de corrida na sede antiga, agora no Maitá, um colega chamado Dalvani. Dalvani foi campeão gaúcho de 5.000, era atleta da Sojipa e estudante de educação física da Sojipa. A gente conseguiu para ele ficar 4 meses dando aula gratuita, que era
no estágio não remunerado, lá na sede, montamos um grupo de corrida, ensinou o pessoal a correr. E ali muitos começaram, tá? A gente teve o Lopes ali, que não tinha corrido ainda, a Paula, que hoje está em Portugal, está aposentada, começou a correr ali. São pessoas que eu sei que ainda correm, começaram ali, tá? E depois foi pago, fizeram uma vaquinha, eu acho que ficou uns 3 anos lá. O grupo de corrida ficou bastante tempo. Então é legal fazer isso, procurar profissionais, daqui a pouco um estagiário que não precisa pagar, e depois um profissional que possa pagar, a gente faz uma rateia, isso é legal. Ou entrar num grupo de corrida, que existe tantos aí, né? Porto Alegre é cheio, no interior também. Tem muita coisa, tá bom? E aquecimento, ó, que a gente falou. O corpo, para treinar, precisa aquecer, geral e específico. O que quer dizer isso? Aquecimento geral, dá uma corridinha. É academia, vai para a bicicleta, vai para a esteira, vai para o transporte, né, o elíptico. Faz um aquecimento ali para dar uma suadinha. Começou a suar principalmente em inverno. Faz ali um movimento, né, um aeróbio, acorda o corpo, faz uma movimentação articular, ali vai trabalhar com o ombro, né? Ou todas as articulações precisam mexer para quê? Para lubrificar a máquina, né? Antes de trabalhar. Aí faz esse aquecimento geral, tá? Articular e também um aeróbio leve, né? Depois, o específico. O que é isso? Acabei de fazer o geral, 10 minutos, corri ali na esteira, estou suando, beleza, vou fazer 10 barras. Então, vai lá, né, pega um peso para puxar, bota um peso pequeno, faz o movimento, acorda, articulação, pensa no movimento que vai fazer, mentalização, isso é importante, e aí depois vai lá fazer a barra. E, de repente, a gente tem que fazer o aquecimento específico daquela articulação que vai trabalhar. E o aquecimento, às vezes, no caso da máquina, né, ou da hipertrofia, da academia, é fazer no aparelho. A corrida, como é que eu faço? Eu faço uma corrida longa, uns 10 minutos, dou uma aquecida. Quem vai jogar futebol, por exemplo, quando joga, eu dou uns tiros ali de arranque e para, que é o que eu vou fazer no futebol, arranque e para, dou arrancada lateral. Quem vai jogar vôlei, né, pega a bola ali, faz aquele aquecimento de começar a dar a portada, a manchete, toque. Vai aquecer específico daí para o esporte que está fazendo. A natação mais difícil, né, porque está aquecendo fora da piscina, não sei, às vezes, de repente, entra na piscina, volta, mas faz o aquecimento e vai para o ambiente. Cada um vai ter a sua forma. O ping-pong, o tênis, é um aquecimento geral e um aquecimento específico para a modalidade. Tá? Quais são os benefícios desses aquecimentos? Temperatura corporal, ela já vai elevar, já vai ficar pronta para o exercício. O fluxo sanguíneo melhora, já aumenta a circulação sanguínea, né? Já o músculo já fica mais preparado para responder aos estímulos. Imagina, não aqueço, entro no futebol, a primeira bola é uma bola longa que eu tenho que correr, dá tempo de aquecer, já era, eu vou aquecer durante um... Aí eu posso machucar. E a ativação neuromuscular. Ativação, quando vocês falam neuromuscular, eu tenho que pensar assim, ó, eu tenho que fazer um movimento consciente. Como é que está a minha respiração? Está dando certo? Na hora de fazer a força, soltando ar? E a hora que eu estou relaxando, pego ar? Qual é o músculo que está mexendo? Estou fazendo lá um supino, né? Então, eu tenho que pensar. E neuromuscular, porque eu estou usando o músculo, estou usando o sistema nervoso e a minha atenção. Tá? Tudo isso é importante para a gente fazer um bom movimento. Hidratação, tá muito importante. Isso aqui falta. Gente, tem gente que gasta muito dinheiro com whey protein, com creatina e tá tudo certo. Né? Tem as melhores roupas, melhor academia e tal, não toma água. Toma água antes, durante e depois. Treinamento precisa de água. O pessoal gosta de ir para academia, por exemplo, para dar um exemplo, fazer musculação e depois se olhar no espelho, porque cresce o corpo. Por que cresceu? Porque a água, o corpo vai para os músculos, vai ficar intersticial ali, não vai para dentro da célula, mas vai em volta. Aí dá volume, que é o pump que o pessoal fala. Mas essa água tem que sair de algum lugar. Aí se eu não tomo água durante o exercício, o que acontece? Vai tirar a água do meu rim, lá o que estava, vai tirar a água do estômago, do intestino, de algum lugar vai tirar. Não que seja do intestino, aquela água suja lá, vai voltar. Porque vai precisar de água, vai sair da onde o corpo puder. Então, toma água. Acordou de manhã, já pode. Todos nós acordamos desidratados. Toma água de manhã. É importante. Água! Não é outra coisa, água. Né? Então, 60% mais ou menos da composição corporal, 2%. Baixou 2% da água que a gente está no corpo, já dá queda de performance. Por isso que corredor de rua, né? Vai correr, sempre tomar água, se é prova, tomar água. Senão,
né? Sai, corre com a cinta ou com a mochilinha de hidratação, porque senão vai beber, né? O corpo não vai aguentar. Reduz a capacidade, inclusive, mental. E termorregulação, 80% da dissipação do calor depende da água. O sangue refrigera. Pensa que é só a evaporação, não, é só o suor. O nosso sangue tem que ser de mais volume para resfriar por dentro, tá? Então não pode faltar água. Isso falta, às vezes, no nosso dia. Está trabalhando, garrafinha de água do lado. Né? A minha daqui. A minha daqui. Até tinha esquecido do sindicato da Tarefa, por 15 dias aqui. Tá? Então, pausa para água, todo mundo toma água. Agora vamos lá. Overtraining, eu já falei, né? Olha só as características do overtraining. Presta atenção que a gente falou de prevenção de lesão. Olha só. Quebra de desempenho. Pô, mas semana passada eu estava correndo 5 quilômetros em 25 minutos, agora não consegui. Por quê? O que mudou? Então, daqui a pouco o teu corpo está cansando muito, então vai ter que dar um tempo para diminuir as corridas para depois voltar. É aquele do ambulatório. Né? Distúrbio do sono, não consigo dormir. Eu fiquei tão afetado. Por que distúrbio do sono? Principalmente pelo estresse. Porque quando o estresse é muito grande, treinei 2 vezes hoje ou demais, aumenta muito o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, mas não é ruim. Só que quando ele tem demasia, é ruim. Aí, se eu treinar à noite, por exemplo, deixar para treinar à noite cortisol alto, eu não consigo dormir. Eu fico acelerado. Né? Meu grupo de futebol, como eu estou aposentado, com mais de 50 anos e tal, eu jogo à tarde, 4h30 da tarde. Mas a maioria das pessoas faz tudo depois, faz academia, joga futebol tudo à noite. Aí depois vai dormir. Dá distúrbio no sono? Não recupera. O sono é muito importante. A gente cresce com descanso. A gente dá o estímulo, tem que descansar. Fadiga persistente, estou sempre cansado, vontade, motivação. Para o policial ficar irritado é ruim. Não dá. Então, cuidado aí. Daqui a pouco eu estou fazendo um esporte e está piorando o meu serviço. Daqui a pouco a corredoria está sempre comigo ali. Né? Olha lá. Aumento de lesões e doenças, até doenças. Se eu correr desidratado, eu acabo com o meu rim, né? Se acabo com o fígado. Uma série de coisas, né? Que são doenças mesmo e aumento de lesões. Daqui a pouco problema na coluna, né? Tantas outras coisas, com o exercício errado, mal feito, o excesso de carga. Né? Então, para prevenir, ouça o seu corpo. Equilíbrio, treino, recuperação, priorize, né? Sono e nutrição. Saúde mental e treinamento, já encerrando quase aqui, uma conexão essencial. Quando a gente está falando de exercício físico, esporte, a gente não está falando só de corpo. Até porque eu tenho até dificuldade de falar que o corpo, para mim, isso aqui faz parte do corpo. Cabeça faz parte do corpo. Mas a gente tende a separar a mente, né? O corpo também é mente. Tá tudo junto aqui. Então, redução do estresse. Lembra? Tem um hormônio que a gente já falou. O Rossi fala muito, ele que me apresentou esse hormônio. A primeira vez que eu ouvi foi dele. Né? Que é um hormônio que faz reduzir, inclusive, o estresse e prevenir problemas como depressão. Né? E alguém lembra, aí quando a gente já falou antes, né, desse hormônio, os presentes aqui, alguém lembra? Irisina. Lembra da íris do olho? É importante, isso aí é legal de lembrar. Sempre que eu fizer um movimento, o meu músculo manda, né, produzir irisina, que vai chegar no cérebro e vai me deixar mais calmo, então parece simpático, vai me deixar menos estressado. Tá? Então vamos lembrar disso. Quando eu estiver fazendo exercício físico, ele também é um exercício mental. Bem? Melhora do humor. Que bom, né? Lembra do policial irritado? Melhor que a gente tenha bom humor. Né? Às vezes tem que ficar irritado, mas como parcimônia. E aumento da autoestima. O exercício físico leva a isso. Eu consegui, principalmente o esporte. E assim, gente, fiquem bem tranquilos. Quem vai participar dos jogos, isso tudo o sindicato está investindo, mas não é porque quero ganhar medalha e tal. A gente conversou sobre isso, né? Eu não faço parte da diretoria, mas já ouvi de vários colegas. O importante é que a gente use essa participação para melhorar a integração dos policiais, estimular que os policiais façam treinamentos físicos para a saúde. Ninguém quer um super atleta, a gente quer pessoas para participar, se divertir, levar a família. Então, essa é a ideia, mas com segurança. Então, antes de pensar em ganhar alguma coisa, se ganhar, ótimo. Tá? Eu, às vezes que eu fui, a primeira vez, eu não consegui. Eu fui para jogar vôlei em 2010 lá em Brasília, joguei muito mal o vôlei,
Aí me meti, porque faltava gente na natação, eu fiz só metade, era 100 metros, nadei 50 saí da piscina, eram 1.500 metros, eu nadei 800 e saí da pista, eu não terminei nada. Aí eu disse, não, para aí. Aí eu voltei, estava fazendo educação física, treinei, e depois no Rio de Janeiro eu corri os 1.500 e ganhei os 1.500. De um ano para o outro. Mas treinei em um ano. Tá? E dediquei, porque foi a minha vontade. Foi legal. Mas o melhor é você poder ter saúde com esse treinamento. Se vier uma medalha, show de bola. Se não vier, está tudo certo. Ah, mas dá para começar ainda. Tá? Quem está pensando ainda, se vai ou não participar. E aqui, o nosso compromisso é com a segurança e a excelência. Então, cultive sua mente, varie em se adapte. Então, faça coisas novas, faça atividade nova. Vai praticar um novo esporte, fazer uma corrida, uma caminhada diferente. Né? Se desafie. Domine a técnica, aprenda aquilo que você quer fazer. Né? Treine até para não se machucar. E celebre o progresso real. Celebre sempre que você conseguir algo. E o celebrar não é que eu ganhei do outro. É que eu me superei. O meu eu de ontem não conseguia fazer o que o meu eu hoje faz. E projetar que à frente eu vou estar melhor. Porque idade não é uma sentença de não consegue. Não. A falta de treino, sim. Se não treinar, não melhora. Mas se treinar, independente de idade, condição, com certeza vai melhorar. Melhorar para ganhar dos outros? Talvez não. Mas melhorar para ficar melhor. Mais saudável. Tá? Então, aqui, ó. Compromisso com a segurança e excelência é isso aqui. Seu corpo é seu maior aliado. Treine com inteligência. Cuide-se com paixão, explore todo o seu potencial. O único treino ruim é aquele que não aconteceu. Tá? O único resultado ruim é aquele que não foi tentado. Persista com sabedoria. Tá? Então, esse faz parte desse primeiro trabalho aqui do Programa Saúde e Movimentos. Né? Agradeço muito a Tatiana, ao Tom, ao Leandro, a todos, né? O Isaldo está aqui, a todos os colegas do sindicato que me dão a oportunidade de ter participado agora nesse início aqui. E eu estou muito feliz de ver o sindicato lutando por nós aí, tá bem? Então, fiquem bem e que a gente possa ter muitas outras atividades novamente. Obrigado. Bom, pessoal, gostaria de agradecer o Betá pela excelente palestra, como sempre, Betá. Eu sempre aprendo, apesar de ser formada em educação física, também sempre aprendo coisas novas. E dizer para todos vocês, os presentes, os que estão online, que o nosso objetivo com esse programa é para aqueles que não fazem atividade física nenhuma, estão parados, que querem começar, a gente quer ajudar vocês a escolher um esporte que vocês venham a gostar, queremos ajudar vocês a entrar no movimento, né? Entrar nessa parte de saúde com movimento. Para aqueles que já escolheram seu esporte, que já fazem natação, corrida, futebol, nós queremos ajudar a melhorar os índices, caso vocês tenham interesse, né? Caso queiram participar de competições, enfim. Esse, então, é o nosso objetivo, né, com esse programa, e contamos com a ajuda e participação de todos os sindicalizados, né? Dando sugestão, né, se oferecendo, daqui a pouco tem um colega aí da área da saúde que está nos ouvindo, se oferecendo também para colaborar, né? E é isso aí, agradecer os presentes, né? Agradecer quem está online, e com isso a gente... Não sei se tem perguntas. Temos perguntas? Boa, não temos perguntas. Mas vai ficar disponibilizado no YouTube, né? Esse vídeo de hoje vai ficar disponibilizado no YouTube, e caso tenham perguntas, vocês podem mandar tanto para mim, quanto para o Betá, que a gente tiver o telefone do Betá, né, Betá? Ou para o sindicato, e a gente repassa as perguntas. O nosso objetivo é justamente ajudar vocês a entrar nessa questão do movimento aí, da saúde através do esporte, da atividade física. Acho que é isso, né, Betá? Pode, tu lê a pergunta? Pode abrir o áudio. Oi, posso falar, Tati? Pode sim, pode falar. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, parabéns ao Betá também, excelente palestra. Eu estou bem no Beabá ainda,
Por isso, eu vou fazer uma pergunta e fazer uma sugestão para que se pense no futuro, né, na próxima temporada. O Betá está morando ali em Capão, né? Então, eu pergunto se ali na associação, já que a associação e o sindicato estão tão próximos, já se fez algum programa com aqueles adolescentes que ficam ali, tem um espaço propício, né, para as senhoras, né, fazerem uma hidroginástica na piscina. Enfim, é uma coisa para se pensar, e se já foi feito, eu te peço desculpas, eu não sou uma frequentadora assídua. E a outra pergunta, eu sei que o sindicato tinha um convênio com o Gympass. Eu não sei se ainda tem, como é que funciona, quanto custa, mas você pode me responder também no privado, não precisa tomar o tempo de todos, se não for uma dúvida geral. Obrigada pelo espaço, mais uma vez. Excelente pergunta, Rosângela, e eu acho que é uma dúvida de todos, e todas as perguntas são bem-vindas. Eu vou responder o Gympass e o Betá responde, né, Betá, da questão de Capão. Com relação ao Gympass, nós ainda temos o convênio, né, e também temos agora com o Total Pass. Agora o Gympass ele mudou para o Well Hub, é o novo nome do Gympass, não é mais Gympass, é o Well Hub. E temos o Total Pass. Qual é a diferença de um para o outro? São algumas academias conveniadas. Como ele é bem extenso, do que se trata isso, né? O Gympass e o Well Hub, eles fizeram convênio com diversas academias. Então, se paga uma taxa e se consegue frequentar várias academias. Então, é bem legal mesmo, né? Quem pode passar essas informações, Rosângela, manda um WhatsApp para o sindicato, e o Matheus, né, Matheus, que responde ali com as academias conveniadas, como é que faz para se associar, qual é o valor da taxa, né? Mas eu digo para você, assim, que vale muito a pena, porque pode estar fazendo uma academia em Porto Alegre, pode fazer daqui a pouco em São Paulo, daqui a pouco pode fazer, para quem viaja muito, é muito bom, e para quem gosta de fazer várias modalidades também é muito bom. Então, mandando um WhatsApp ali para o sindicato, né, vocês conseguem ver quais são os valores, os pacotes, enfim, né? E agora, com relação à atividade, Betá? Até onde eu tenho conhecido falar, na associação nunca teve. Ali, a forma de utilização da associação lá na Praia do Barco é mais no verão, né? E toda semana muda o pessoal. Então, acho que nunca foi colocado recreacionista, coisa assim, porque já não há um volume tão grande. Agora, é um espaço que poderia ser usado, talvez, para um grupo se encontrar, que é aquilo que a gente falou, não fazer só em Porto Alegre. O pessoal que vai participar, e criar alguma modalidade. Exato, Eu, em Capão, eu dou aula em 2 lugares, tá? Eu dou aula gratuita. Eu sou voluntário numa praça, com ginástica chinesa, né? Todas as terças de manhã, é aberto, público lá. Essa semana tinha, acho que, umas 80 pessoas, bastante gente para o verão. E na PAI de Capão também eu dou aula de dança, né? Mas ali eu nunca, pelo menos eu não fiquei sabendo, talvez, né? Alguém que... Eu não vou mais, como eu moro lá, acabei, né, se associando ali. Sim. Mas há muitos anos eu fui, é muito bom o espaço ali. Até para quem mora no litoral, que daqui a pouco pegar o endereço da praça. A Praça Boianovski, que é a praça principal lá. Eu vi lá, eu vi os vídeos das aulas do Betá, realmente, umas 80 pessoas, né? É mais para o pessoal da terceira idade. Dá para fazer em qualquer idade, que a gente, às vezes, limita, né? É uma meditação em movimento. Então, uma hora de pé, uma ginástica funcional. Mas, assim, eu acho que esse exemplo dela foi legal, a gente não conseguiu responder, só que respondeu que não tem, mas, assim, que os colegas que estão aí possam pensar, assim como tem ali, nós temos as associações, né? Tanto Santa Maria e tal, na associação tentar montar um grupo, que seja ali para conversar sobre saúde, que seja para se juntar para começar a correr, uma orientação, né? Procurar alguém que possa falar durante a palestra, trazer um estagiário. Um colega nosso, por exemplo, né, o Brabo, nos 40 da semana, ele até vai nos jogos, é um que corre.
Tem tantos outros colegas ali. Colegas que têm essa formação na área da Daqui a saúde, pouco né? já pode ajudar, né? Não, com certeza. Castanha, né? Frio, né? nossa, né? Já tá vendo. Mas É, bem daqui a legal lá. pouco- O colega lembrou bem. Não, excelente colocação. Mas Só brincando, tá? Desculpa pela última interrupção, Tati. Aproveita, Betá, que o namorado da minha filha tá com ela lá. Ele faz educação física e é especialista em basquete. Já tenta sensibilizar o guri para fazer um grupinho da URGS ali, só no verão. E porque às vezes você cria uma memória afetiva, né? Mesmo que seja só por uma semana, depois você volta para casa e busca, né? Obrigada, desculpa mais uma vez. Muito obrigado pela Ótimo. participação. Bem, como assim, parabéns pela iniciativa. Meu esporte é o ciclismo e estou morando em Capão da Canoa. Aí botei lá. Existe algum projeto para a criação de grupos para praticar essa modalidade? não temos ainda, Frei, mas agora que tu já lançou essa pedra aí, vamos atrás disso. Vamos buscar. O Freire é profissional, eu sempre vejo as publicações dele, vai longe. É isso que a gente quer, sabe? Ó, o esporte é o ciclismo. Vamos ter, quem sabe, juntar um pessoal para fazer grupos. Vamos fazer sim. Já vamos começar a procurar essa questão aí, quem é que pedala, né? Daqui a pouco a gente forma uns grupos legais aí, litoral, né? E outras regiões, né? E a ideia é a gente participar também de competições de parceiros como o SESC, né? Como as prefeituras. Daqui a pouco surge uma competição, claro, não de alto rendimento, mas alguma coisa para a gente juntar o pessoal. Vamos tentar engajar o máximo de pessoas possível. Essa é a ideia, é tentar botar o pessoal a se movimentar, né? Seja o esporte que ele quiser, seja o esporte que escolher. Mais alguma pergunta, gente? Agradecemos muito a participação de todos e estamos à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer sugestão, né? Qualquer coisa que vocês queiram aí, estamos à disposição. Muito obrigada aí a todos.